Olá, você! Estamos aqui mais uma vez, iniciando o programa De Coração para Coração. E sem mais delongas, vamos começar com um tema extraordinário, porque mexeu demais com a gente esse tema. Nós temos vivido ele na nossa vida por algum tempo. E o que nós vamos falar, então? Como vencer a insegurança. E claro que eu estou aqui com a minha querida Márcia Romero, com a minha querida Marisa Marques, estamos aqui juntas, porque nós temos um propósito, que é, com esse programa, trazer esperança e fé para você. E hoje, juntinhas, né? Temos gravado separado, mas hoje o Senhor preparou esse momento aqui para nós, porque eu tenho certeza que a sua vida será impactada através das nossas vidas aqui, porque nós recebemos do coração de Deus e transbordamos para o seu coração. Essa tem sido a nossa missão nesse programa. E eu sempre começo com um verso aqui, né? E eu fiquei em dúvida hoje qual dos versos usarem, porque são tantos que falam sobre esse tema, mas um que está ardendo no meu coração é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse tema... Esse texto, ele fala de nos libertar de algo que não estamos ainda vendo, né? Então, talvez você esteja vivendo isso aqui, e até o final desse vídeo, eu tenho certeza que os seus olhos serão abertos, que entrará uma libertação na sua vida, para que você não fique mais escravo da insegurança, sendo parado nos seus projetos, na sua vida pessoal, com a sua comunicação, enfim, com tudo que você tem para exalar o perfume de Cristo através da sua vida. Vamos iniciar, então, meninas. Fala um oi aí para os nossos queridos amigos que estão aqui conosco. Marisa, fica à vontade. Depois de tanto tempo, você é a primeira. Que bom a gente estar junto de novo, né, gente? É uma oportunidade única. Bom dia, com muita alegria para todos vocês que estão nos ouvindo. Bom dia, Márcia, muito bom estar com você novamente. Que a gente possa ter muitas oportunidades de estar aí juntas. Bom dia, Josi. Realmente, se tem algo que faz a diferença na nossa vida, é conhecer a verdade. A verdade é Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você tem essa verdade dentro de você, você tem vida. Você tem luz, você resplandece, você é reavivado, renovado. É maravilhoso, gente, é bom demais. Por isso nós estamos aqui. Vamos lá, Márcia. É verdade. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É uma honra para mim estar aqui. Marisa, que bom, depois de tanto tempo, né? A gente se reencontrar. Doutora Josi, mais uma vez, obrigada. E vamos falar desse assunto que, nossa, é uma coisa que realmente faz a gente perder muitas oportunidades. Então, fique conosco, porque a gente vai falar com você dicas que aconteceram conosco e hoje está nos permitindo caminhar. Fiquem com a gente. Maravilha, menina, é tão gostoso, né, gente? A gente começou esse propósito junto e quando a gente se junta novamente, é tão gostoso. A gente tem se falado sempre, mas para pegar as duas aqui juntinhas, gente, a gente teve que acordar cedinho. Mas é assim que Deus faz. Existe sacrifício quando nós estamos no nosso propósito e nós estamos aqui hoje com esse propósito de levar para você testemunhos pessoais também das nossas vidas, porque isso que faz a diferença, né? O que adianta eu passar por desafios, a Márcia passar, a Marisa não passar, e a gente ficar só para nós, né? A gente tem que dizer para você que se nós conseguimos, você também pode conseguir. E por que a pessoa fica, vamos dizer, insegura? Por que é gerada essa insegurança em nós, né? Essa insegurança em nós? Existem várias causas para isso, né? Pode ser os pais inseguros, pode ser a forma que a gente foi criada, pode ser os pais críticos demais, pode ter sido abuso, pode ter sido traumas emocionais que nos levaram a estar assim, né? Existem várias causas. Mas o que é a insegurança, de fato? É uma sensação de desconforto em nós, né? Essa sensação que quando a gente vai fazer algo, a gente se sente incapaz, a gente acha que a gente não tem merecimento de vencer isso, ou de superar aquele desafio, ou de falar em público e ser criticada, então vem aquele desconforto, ou então a gente olha para o outro e fala assim, não, eu não posso fazer isso, aquela pessoa sim, eu não. Então, vem uma baixa autoestima, né? A baixa autoestima é uma das causas.
pessoas que viveram essa falta de pai, de mãe, de amparo, de se sentir pertencente a uma família, viveu a rejeição, tudo isso pode estar envolvido ali nessa sensação de desconforto. Quando você vai tomar uma decisão, vem nossa, que receio, será que vai dar certo? Será que não vai? Às vezes você vai comprar uma roupa e você fala, será que essa roupa fica boa em mim? Será que essa cor combina comigo? Meninas, são tantos sintomas, não é verdade? Então, eu vou deixar aí vocês começarem a falar um pouquinho da experiência de vocês, individual, como que foi isso na vida de vocês, como começou, e o que você descobriu você descobriu que estava acontecendo e como você saiu disso. Mas nós vamos deixar uma dica chave aqui, uma dica de $1 milhão para o final. Tá certo? É verdade. Fique à vontade, Marisa. Com certeza. É tão interessante, né? Porque enquanto você estava falando aí, Josi, eu estava aqui pensando, o que pode gerar a insegurança? Em primeiro lugar, a falta de confiança em si mesmo, né? Porque eu acho que é uma questão assim, se você não acredita em você mesmo, como a própria Josi falou no início, cada um de nós passamos por isso. Todo mundo, gente. Eu acho que até aquelas pessoas mais, sabe, mais firmes, mais poderosas, tem gente que é assim, né, autossuficiente. Mas mesmo assim, aquela autossuficiência pode estar relacionado a a uma falta de confiança em si mesmo. Aí o que acontece? A forma da pessoa reagir é que faz a diferença. E aí acaba se tornando uma pessoa autoconfiante. Então, a Jo estava falando, né? Talvez ser adquirido numa infância, no nascimento de uma família disfuncional, ou então numa família que não tinha uma estrutura, uma base, coisas como essa, né? Que vão causando, às vezes, uma palavra, gente, que entra no coração da criança. Aconteceu um fato semana passada comigo que eu tive assim, o cuidado com uma criança, uma criancinha uma das crianças que eu cuido, e aí a de 3 aninhos. A gente estava cuidando de um passarinho que caiu da árvore, a gente passou 15 dias cuidando dele para poder fazer ele voltar a voar. E ele estava andando dentro de casa. E a criancinha de 3 anos pisou nele e ele morreu. E quando pisou, causou aquele impacto. E a outra irmã falou, por que você fez isso? Aí imediatamente eu falei assim, não, você não fez, foi um acidente. Aconteceu, isso acontece. E rapidamente eu tirei o passarinho do chão, botei no alto para elas não verem, e fui conversando assim de uma maneira leve e suave, e depois, aí a mais velha falou, mas ele morreu? Deixa eu ver se ele está morto. Aí quando ela subiu e viu que ele estava morto, eu falei assim, pois é, agora ele foi morar no céu, porque um passarinho vive no céu, ele não vive na terra. Não pode ficar andando pelo chão. Por quê? Porque no mesmo momento o Espírito de Deus falou no meu coração, cuidado com a forma que ela vai ser impactada, porque ela vai levar isso para o resto da vida. E aquilo podia causar uma insegurança nela, né? Uma insegurança na caminhada, por quê? Porque ela pisou em cima do passarinho que elas estavam, tipo, venerando, né? Eram crianças e estavam cuidando daquilo com muito amor. E, principalmente, se viesse uma fala, você matou, ou então, você pisou. Aí eu falei, não, isso é um acidente. E foi difícil, porque eu até senti bastante na hora. Mas eu fiquei assim, o primeiro sentimento que eu tive foi não deixar que aquilo causasse uma dor que pudesse causar nela um sentimento futuro de insegurança. Você vê, a gente está falando sobre esse tema hoje e o Espírito Santo me fez lembrar. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem, né? Eu isso para poder lembrar hoje e falar. E aí, o que aconteceu? Naquele impulso de não deixar que ela criasse um trauma, eu aprendi várias coisas com o Senhor. A primeira delas é como a gente vê as coisas. Como é que você está vendo a situação que está acontecendo ou com você ou ao seu redor? E aí, a segunda coisa que eu aprendo é o seguinte, o tempo todo nós temos um inimigo que vai tentar nos fazer sair do lugar onde Deus preparou para a gente estar. Como a Josi começou falando lá em João 8, nós temos a verdade, e a verdade nós somos seguros em Deus. A palavra do Senhor até nos ensina, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nele nós somos. Então, se nós tivermos essa verdade em nós, automaticamente nós vamos ser pessoas
altruísta, né, como a gente costuma dizer. E aí essa insegurança, essa desestabilidade que é gerada dentro do coração, ela vai embora. E a hora que você sentir, você vai diagnosticar e você vai conseguir sair dela se posicionando em Deus, né? O que vocês acham, meninas? Super bem colocado. Muito lindo a maneira que você está conectada com o Pai, para que nesse momento tão difícil, né, você fosse tão sábia e agir da maneira que você agiu. Porque cuidar de uma vidinha, seja ela qual for, por 15 dias e por um acidente essa vida se vai, para você deve ter sido muito difícil também. E eu pego um gancho disso que você acabou de falar, quando você iniciou falando da pessoa, também aquela pessoa autoconfiante, aquela autossuficiente, autoconfiante, a gente tem que tomar muito cuidado realmente na vida, porque os dois extremos, eles nos levam à insegurança. Verdade. A pessoa autossuficiente é um extremo, ela também é insegura. E a pessoa rejeitada também é insegura, porque a autossuficiência e a rejeição eu vejo como dois opostos. E a insegurança, ela é gerada exatamente como foi falado antes, quando a gente não tem a certeza da direção, da escolha que a gente tem que tomar e até mesmo de quem somos. E eu falo isso assim de cadeira, estou sendo curada porque até Jesus voltar e me levar ou eu partir primeiro é um aprendizado diário. Então, para mim, Márcia, o que eu aprendi e o que eu assim sugiro a cada um de vocês que estão nos ouvindo é que, está lá em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a insegurança traz a ansiedade. Como a doutora Josi trouxe, se você entra na loja, você não sabe qual daquelas roupas você vai levar para você, por insegurança, você vai começar a ficar ansioso ou ansiosa. Meu Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Eu preciso dessa roupa. O que eu faço? Qual que eu levo? Quem eu pergunto? Para quem eu ligo? Porque tem gente que dentro da loja liga o telefone e mostra qual dessas aqui eu levo. Verdade. Isso é terrível, porque eu já convivi com pessoas assim. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Gente, orar é conversar com o nosso Pai. Seja você que não tenha intimidade com Deus ou não, você sabe, no fundo do seu coração, que tem alguém magnífico que te cuida e que te criou. Conversa com ele, manda um pensamento, uma mensagem. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E ele vai te responder. Suplique. Eu não estou conseguindo, me ajude. Você vai ter a resposta, porque a ação de graças, por o amor que ele tem por você, ele vai te jogar a paz, que só vem dele. Não é a paz que a gente compra no mundo, porque no mundo a gente paga pela paz, né? Eu acho que eu já falei isso hoje. Se tiver em guerra e um dos governantes chegar lá e der um dinheiro, para com isso, vamos fazer paz, a paz vai vir. Mas não é a mesma paz que vem de Deus. A paz de Deus é grátis, é instantânea e vem de dentro para fora. E o versículo termina assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar o coração e a mente. Porque essa paz que vem do alto, gente, você vai ficar assim, como que pode? Eu estou sentindo essa paz com tudo isso ao meu redor acontecendo. Então, para mim, esse versículo é o bálsamo imediato para os momentos de insegurança, porque pode a minha rejeição estar curada, pode eu não ser autossuficiente, todos os dias da minha vida vai ter o inimigo da minha alma que vai causar uma situação para eu ter insegurança. Então, nós não estamos imunes de ter insegurança. Nós podemos não deixar de ser inseguro, mas a insegurança, o sentimento de insegurança, ele diariamente vai nos atingir. Então, o que eu deixo para você, ligue a sua mente, o seu coração no alto, porque é o socorro bem presente. Assim como a gente pega o telefone para o 911, aqui onde a gente mora,
Eu acho que no Brasil é 211, eu não sei exatamente qual é o telefone, 131. O telefone de socorro no Brasil, assim como eu e você pegamos de socorro, pega esse mesmo telefone e ligue para Deus. Inclusive, eu vou te dar o telefone de Deus. É Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. Pronto. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Isso, gente, que maravilha. E quando a Marisa contou a experiência da criança, eu falei assim, né? Eu tomei um susto assim, porque eu estou pensando nas crianças, imagina, cuidar 15 dias e esse passarinhozinho falecer. Então, é aí que começa, que sabedoria, né? Que momento único foi esse na vida da Marisa, e é o que deve acontecer com a gente quando a gente está conectada com o Senhor. Porque a preocupação dela foi com a criança, ela esqueceu as emoções dela, ela esqueceu o impacto que essa situação causou para ela. E é quando criança que geralmente entra na nossa vida essa insegurança, né? Por causa dos adultos que estavam à nossa volta, por causa das pessoas que estavam cuidando de nós, nos orientando, nos disciplinando, né? Então, olha que importante é a gente olhar para hoje adulto e ver o tanto de coisa que tem nos parado, o tanto de medo que essa insegurança tem gerado. Gente, eu fiz um primeiro vídeo, acho que o meu primeiro vídeo foi assim, o que tem me parado. E eu morria de vergonha naquele momento lá de gravar. E eu precisava mostrar para mim mesma que eu podia vencer aquilo ali, porque eu tinha medo da crítica. Eu fui uma pessoa que eu fui muito... a minha baixa autoestima era muito grande, então eu fui amedrontada em falar com o outro, em falar no telefone, para você ter ideia. O meu primeiro trabalho foi como secretária, e foi Deus já que fez aquilo ali. Com 19 anos foi meu primeiro trabalho, e quando eu tive que falar no telefone, não falar sobre mim, não falar nada sobre, né, a meu respeito, falar sobre bom dia, é a empresa tal, como que eu posso te ajudar? Minha voz tremia no telefone, quase que a outra pessoa não ouvia lá do outro lado. E assim foram vários momentos que eu vivi, por causa desse medo, da insegurança, que eu tinha medo de falar normal. Quando eu estava com meu marido, às vezes, depois de casada, eu casei com 24 anos, a gente conversava nos lugares em público, eu falava tão baixinho que ele precisava se aproximar de mim, virar o ouvido para me ouvir, e ele falava assim, eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo. E eu voltava de novo a história, e ele, eu não estou te ouvindo, meu Deus do céu, eu não vou gritar. Para mim, aquilo ali era um grito, e ele era normal, você precisa falar, só um pouquinho mais de tom na sua voz para eu te ouvir. Quantas vezes ele quase perdia a paciência, mas como Deus é bom, me deu um marido paciente, ele ficava ali me dizendo que eu precisava aumentar o tom da minha voz. Gente, mexe tanto com a gente, Verdade. Que às vezes é um exemplo básico que eu estou dando, mas que foi uma dor terrível na minha vida. E às vezes, quando eu estava falando mais alto e gritando, eu falava, nossa, estou curada então, né? Porque a voz agora saiu. E quantas coisas eu posso relacionar, até nesse vídeo mesmo que eu gravei o primeiro. Eu fui impedida de fazer amizades, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim quando visse o meu comportamento, quando descobrisse quem era a Josi. Então, são tantas coisas que a gente vai lembrando ao longo do tempo, e agora, para gravar esse vídeo com esse tema, veio várias situações onde eu pude relacionar e dizer assim, nossa, como eu sofri com isso, com a insegurança. Essa sensação de desconforto é aquela mesma sensação quando você vai para o alto, né? Quando vai passar, ali descer de como fala? Montanha-russa, por exemplo. Montanha-russa, né? É aquela sensação, aquele desconforto dentro de você que te deixa, assim, às vezes amarela, Solto vermelha. No ar. Te deixa solto no ar, né? Isso, vulnerável, né? É. E traz um incômodo tão grande. Então, Verdade. Isso mexe demais com a gente sente na alma, no espírito e no físico. Então, essa é uma situação que precisa terminar, porque se a gente se liberta, nós podemos viver o nosso melhor, a nossa essência, não é verdade, meninas?
É verdade. É tão interessante isso que você está falando, porque tem uma fala que é muito comum na vida dos adultos com as crianças. Por exemplo, desce daí que você vai cair. Não põe o pé aí, você vai cair. Olha, estou falando, você vai cair. E a criança está tentando dar um passo maior. E ao invés da gente estar em volta, tentando ajudar e fortalecendo, olha, não vai ser fácil, mas eu estou aqui para te ajudar, dá um passo. Eu uso muito essa técnica com as crianças que eu cuido. Por exemplo, a primeira vez que vai subir na escada para descer no escorregador, elas ficam inseguras. Quando vai no balanço a primeira vez, né? E aí eu falo, olha, eu estou aqui do lado, aí eu dou a mão, eu seguro. Porque eu acho que eu tive essa necessidade, né? Por eu não ter vivido isso na minha infância, e eu aprendi isso naturalmente com Deus. E aí eu costumo passar isso. E às vezes eu olho, até mesmo eu me pego, né? Às vezes no ímpeto assim da emoção, você chega para uma criança e fala, olha, você vai cair daí, desce daí. O que acontece? É como você falou, os traumas vão sendo absorvidos sem que ela perceba. Sem que ela perceba, né? E isso aconteceu com a gente. Por exemplo, isso que você está falando para mim é muito interessante, porque diante de tudo que eu vivi, se você quiser saber como foi, vai no primeiro vídeo. Diante de tudo que eu vivi, o que aconteceu? Vai no primeiro vídeo, vai nos vídeos anteriores, você vai saber muita coisa sobre mim, sobre a Josi, sobre a Márcia, então vai lá. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Na minha juventude, na minha infância, no meu crescimento, eu tinha esse medo de falar. E, diferente de você, eu tenho um tom de voz alto. Então, falar uma palavra, já parecia que eu estava gritando, as pessoas achavam que eu estava gritando, que você é muito escandalosa, não sei o que lá, aquela coisa assim. Aí, o que eu fazia? Eu não conversava. Então, a minha dificuldade de me relacionar e fazer amigos era porque eu nunca falava em lugar nenhum. Eu ia nos lugares, cumprimentava, sempre educadinha, aí eu cumprimentava, tentava falar o mais, tipo assim, mais baixo possível, porque com esse tom de voz nunca dava para falar baixo. Aí eu tentava falar o mais suave possível e me calava. Aí, sabe, você sentar num lugar, todo mundo está conversando, eu sempre só sorria e tal, não falava nada. Às vezes eu sentia aquela vontade de falar uma coisa, achava que podia acrescentar alguma coisa, mas aquela vontade passava a partir do momento que eu pensava assim, nossa, vou falar, já vou começar a gritar, daqui a pouco não vou falar. Ficava calada. Então, eu sei o que é isso, Josi, como é incrível. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses 4:13, fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é a verdade que desde o início a gente está falando aqui, a verdade que nos libertou é Jesus. E Jesus foi libertando a nossa vida. Hoje, se você tivesse encontrado a Josi somente agora, não conhece ela do passado, você não vai acreditar que é a mesma Josi. Assim é com a Marisa e provavelmente com a Márcia também. É verdade. Porque foi o Senhor em nós, quer dizer, é o Senhor em nós que vai trazendo essa transformação, graças a Deus, né, Márcia? Verdade, não, com certeza. E, queridos, queridas, tudo se inicia por aqui, ó. Tudo começa pela mente. Verdade. E da mente vai para o coração. Por isso que lá em Romanos 12:2 fala, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E a Marisa acabou de falar o versículo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando você junta esses versículos e você tem a certeza de que o que você pensa que é hoje é somente o que você pensa que você é. E você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Isso quer dizer que os atributos dele você tem. Você ama, você também pode fazer as coisas através dele, você tem a graça, tem a misericórdia. Então, eu estou falando isso para você, porque há pouquíssimo tempo eu descobri tudo isso e estou colocando em prática, e é a verdade. A Márcia que está falando hoje não é a Márcia de alguns meses, eu estou falando de meses atrás. É uma Márcia que tem uma consciência de que nele eu sou falha, peco todos os dias, mas o meu tentar melhorar já agrada o coração de Deus. Então, eu deixo para você, tente melhorar, tente ser o que você gostaria de ser
peça a Ele a ajuda dele, porque você pode. Foi algo que você ouviu no passado? Meu Deus! Se eu dissesse para você as coisas que eu ouvi no passado, você ia dizer, nossa, que menina mentirosa. Não, é porque nele eu estou superando dia após dia, caminhando para frente. E você pode, porque ele ama você tanto quanto a mim, se não mais, né? Mas eu não sou ciumenta, não. Graças a Deus. Gente, não vai embora, fica até o final desse vídeo, porque nós vamos passando aqui para o final e vamos deixar algumas dicas para que você possa vencer essa insegurança. Antes disso, eu quero ler aqui o Salmo 125:1, né, que diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode abalar, mas permanecem para sempre. Gente, esse texto também traz um alívio na nossa alma, porque diz assim, olha, se não tem ninguém no mundo aqui para eu confiar, eu tenho aquele que é o magnífico, que é o soberano, que pode todas as coisas que eu posso confiar. Então, se eu não tive o pai ou a mãe, ou se, o contrário da Marisa, a sua babá, ou a pessoa que cuidou de você, fazia diferente do que Marisa tem feito com essas crianças, que ela tem oportunidade, porque ela tem um ministério com crianças também, e ela tem a oportunidade de ajudar e dizer para a criança, vai lá, eu estou aqui contigo. Quantas vezes a gente precisou disso? Ou até quantas vezes a gente teve demais, né? Porque eu fui muito protegida. Eu sou a filha caçula, quer dizer, das mulheres. Depois de 11 anos, a gente adotou um irmão, e hoje ele é o caçula da família, mas eu fui muito protegida, e essa super proteção me levou também a gerar muita insegurança, e ainda teve o fato de eu também não ter sido criada até os meus 13 anos ou 11 anos de idade sem o meu pai. Isso também causou insegurança em mim. Então, tudo isso que eu vivi na minha infância me levou a sofrer mais na fase adulta, como muitos de vocês estão vivendo, como a Márcia acabou de falar, que ela tem meses descoberto coisas que ela nem imaginava. A Josi também. A Josi, você conversou mês passado, não é a mesma de hoje, porque todos os dias nós temos oportunidade de mudança quando a gente encontra essa confiança no Senhor, quando a gente entende que os nossos olhos realmente foram abertos, né? As nossas lentes foram mudadas. Então, gente, eu quero que a gente pense agora um pouquinho, qual seria a dica, Márcia, Marisa, que você pode deixar aqui para essa pessoa que está super insegura, que está presa nessa caixinha e que o inimigo está impedindo ela de ser o melhor da vida dela. Eu tenho a minha no final aqui, eu vou falar. Bem, é uma frase que a gente ouve toda hora, que eu e você, nós somos o que pensamos ser. Por isso que a gente tem que mudar o nosso pensamento para o nível do pensamento de Deus através da palavra dele. E eu aprendi esse final de semana uma coisa que eu já estou praticando. Não leia a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, porque quando você declara a palavra de Deus, a palavra vai acontecer no mundo espiritual e vai ter na sua vida todos os resultados. Quando eu estava na reunião, que a pessoa lá na frente falou assim, nem agora peguem a sua Bíblia, eu não vou ler a palavra. Aí essa moça ficou doida lá de cima. Aí ela, eu vou declarar junto com vocês a palavra de Deus. E todo o evento nós declaramos, ela fazia a gente repetir 3 vezes a palavra de Deus. E eu tenho sentido diferença na minha mente desde quando eu aprendi a declarar. E eu agora, o pessoal vai pensar que eu sou doida, porque eu estou andando e declarando em voz alta, no meu trabalho, no banheiro, na hora de dormir, caminhando, dirigindo. Então, a minha dica para você, declare a palavra de Deus, porque ela vai ter efeito na sua vida, tá bom? Maravilha. Marisa. Super. Já aí adotando tudo. Gente, e você, o que acontece? Nós não nascemos covardes. Nós nos tornamos covardes diante de algumas circunstâncias que a gente possa viver. E a palavra do Senhor nos fala lá em 2 Timóteo, porque nós vamos
declarar a palavra. Então, vamos declarar. Vamos começar, porque é o que eu sempre falo, informação sem prática não é informação. Exato. Então, vamos praticar. Então, a palavra em 2 Timóteo 1,7, guarda aí na chave do teu, põe como uma chave no seu coração. Ela diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos fez covarde. Sabe qual foi o espírito que ele te deu? Ele te deu espírito de poder. Amém. Ele deu de amor e de equilíbrio. Aleluia. Esse é o espírito que está sobre você. E o espírito de amor é a própria porção de Deus em nós. Amém. É o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque Deus é amor. Amém. Então, você tem poder para vencer, seja autoconfiança, insegurança, sentimento de incapacidade, seja baixa estima, você tem poder e autoridade para renunciar a isso. Fazendo do quê? Declarando a palavra de Deus. Amém. Eu não sou covarde, porque não é esse espírito que Deus me deu. Deus me deu o espírito de poder para vencer essa covardia e enfrentar o que eu tenho que enfrentar. E junto com esse espírito, Deus me deu o espírito de amor e me deu o espírito de equilíbrio, para que eu possa ter equilíbrio e não me sentir o bam da história, o mais poderoso que todos. E aí, quando eu entendo isso, lá no Salmo 23, verso 4, a palavra me diz o seguinte: mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, desculpa, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia, glória a Deus. E olha, e a minha dica para você é: faça uma lista de todas as coisas que você pensa sobre você. Relacione quais são as crenças que você está falando para você, pensando para você e declarando para você. E então, vá para a palavra e veja quais as promessas de Deus para a sua vida. E aí você compara. O que você quer ficar? Com as suas crenças que te limitam ou com as promessas que Deus tem para você e você pode declarar sobre a sua vida. Então, fazendo isso, você pode também escrever os seus sucessos. O que você quer conquistar daqui para frente, declarar, como a Márcia nos lembrou aqui. Eu declaro sempre a palavra sobre a minha vida e isso faz um efeito tremendo. E quando eu vejo o negativo, eu olho assim, outro dia eu estava vendo algumas coisinhas sobre cachorro, como admoestrar o cachorro, e diz assim, para você dizer bad dog, quando ele faz alguma coisa errada. E até para eu falar isso para ele, me impede, porque eu não quero dizer que ele é um bad dog. Eu não quero dizer que ele é um cachorro mau. Eu quero abençoar o meu cachorrinho. Então, até nisso, gente, é importante a gente estar conectado com o Espírito. E aí, para finalizar, Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso que você ouviu aqui. Você, no final, diz isso. E aí? Quem irá ser contra mim? Ninguém. Se ele pode todas as coisas, ele é a favor de mim, ele quer me ver segura nele, conquistando tudo que eu vim conquistar aqui nessa terra, sendo bênção para todas as pessoas que estão à minha volta, não é? Eu acredito que você teve conteúdo suficiente nesse vídeo para dar passos pequenos para sair da sua insegurança. E se você quiser mais informação, quiser, né, a atenção da gente para você, coloca aqui nos comentários. Sempre nós também deixamos a descrição do vídeo, nossas redes sociais, os nossos contatos. Você pode entrar em contato também, que a gente está aqui para te ajudar. Tá certo? Então, vamos finalizar o vídeo, meninas. Alguma coisa mais para os nossos queridos que estão nos ouvindo? Só para confirmar que quando a gente renova a nossa mente, é para que a gente fique capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos renovar nossas mentes e deixar que o Senhor a conduza. Muito obrigada, amo vocês. Amém. Deus abençoe, amamos vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Assista os vídeos. Nós temos tanto conteúdo poderoso nesse canal, gente. Tantas pessoas têm sido abençoadas. Eu acredito que se você parar cada dia e ver um vídeo, você vai ser super abençoado também. Então, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.